Fala, vascaíno! Seja muito bem-vindo ao Vascão é Seleção. Antes de começarmos com as últimas notícias do Gigante da Colina, já se inscreva no canal, deixe o seu like e comente neste vídeo. Assim, você participa do sorteio de uma camisa oficial do Vascão e ainda acompanha tudo o que acontece no clube em primeira mão. Agora sim, vamos à primeira notícia. Você sabia que o Vasco da Gama está prestes a receber uma bolada de aproximadamente 12 milhões de reais? Isso mesmo! Graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube carioca se beneficia de um percentual significativo nas transações envolvendo jogadores que participaram da Copa do Mundo. Com o fim do torneio se aproximando, as movimentações no mercado da bola estão a todo vapor e o Vascão pode ser um dos grandes protagonistas nessa história. Quer saber mais sobre como esse dinheiro pode impactar o futuro do clube e as negociações que estão por vir? Então fique ligado! A Copa do Mundo está se aproximando do seu desfecho, e enquanto a competição agita o mundo do futebol, os clubes já se preparam para o que vem a seguir no mercado da bola. Neste cenário, uma notícia impactante surge: o Vasco da Gama, um dos tradicionais clubes cariocas, se beneficia do mecanismo de solidariedade da FIFA e receberá 3,5% do valor da negociação envolvendo o jovem talento Andrei Santos, que está prestes a se transferir para o Manchester United. Isso representa uma quantia significativa, em torno de 12 milhões de reais, um alívio financeiro que pode fazer a diferença nos planos do clube. Os detalhes dessa transação são impressionantes. Segundo informações do The Athletic, o Manchester United concordou em pagar 48 milhões de libras, além de 2 milhões de libras em bônus que são considerados facilmente atingíveis. O Chelsea, atual clube de Andrei Santos, também se resguarda com uma cláusula de 10% sobre uma futura venda do jogador. À medida que as tratativas avançam, o meio-campista de 22 anos já recebeu autorização do Chelsea para viajar e finalizar sua transferência, uma demonstração clara da confiança que os envolvidos têm no desfecho positivo dessa negociação. Para entender a importância dessa quantia, é crucial considerar o contexto histórico do Vasco da Gama e seu papel no desenvolvimento de jovens talentos. Andrei Santos, revelado nas divisões de base do clube, já é um nome conhecido no futebol brasileiro e internacional. Sua venda para o Chelsea em janeiro de 2023, após uma temporada em que ele se destacou em 43 jogos, é um testemunho do potencial que o clube carioca tem em nutrir futuros craques. O ganho financeiro proveniente do mecanismo de solidariedade não é apenas uma vitória para o Vasco, mas um reflexo do valor de sua estrutura de formação e do impacto que isso pode ter em sua saúde financeira. As implicações dessa transferência vão além do aspecto financeiro. O valor que o Vasco vai receber pode ser um catalisador para novos investimentos em suas categorias de base e na formação de novos jogadores. Além disso, essa quantia pode ser utilizada para reforçar o elenco atual, aumentando as chances do clube em competições futuras. Como as negociações no futebol estão em constante movimento, qual será o próximo passo do Vasco? A expectativa é alta, e os torcedores aguardam ansiosos por novidades que podem moldar o futuro do clube. Com a transferência de Andrei Santos para o Manchester United, o Vasco da Gama não apenas assegura uma quantia significativa graças ao mecanismo de solidariedade da FIFA, mas também abre portas para um futuro mais promissor. Os 12 milhões de reais que o clube receberá podem ser reinvestidos em novas contratações, infraestrutura ou até mesmo na formação de jovens talentos, reforçando a base que já vem sendo trabalhada. Essa injeção financeira pode ser crucial em um momento em que os clubes brasileiros buscam se modernizar e competir mais efetivamente em nível internacional. A expectativa é que essa receita ajude a elevar o patamar do Vasco, permitindo que o clube sonhe mais alto em competições nacionais e internacionais. As reações em torno da transferência são diversas e mostram um mercado em constante movimento. Especialistas apontam que a venda de Andrei Santos é um indicativo da valorização dos jovens talentos brasileiros, que tem atraído olhares atentos das grandes ligas europeias. Outros clubes também estão avaliando suas joias, cientes de que o mercado está aquecido e que a procura por jogadores promissores pode resultar em bons negócios. Além disso, torcedores e membros da diretoria do Vasco expressam otimismo, acreditando que esse valor pode ser um divisor de águas na busca por novos ídolos e conquistas que a torcida tanto anseia. À medida que o mercado se aquece,
o que se vê é um cenário onde os clubes brasileiros precisam se adaptar rapidamente às novas dinâmicas financeiras. Se o Vasco utilizar bem essa quantia, pode não apenas fortalecer seu elenco, mas também inspirar outros clubes a seguir o mesmo caminho, apostando na formação de novos talentos. O sucesso em negociações como essa pode desencadear uma onda de transações, estimulando ainda mais o futebol brasileiro a se reinventar. E assim, a próxima parte traz um olhar mais profundo sobre quais jogadores podem ser visados pelo Vasco para potencializar essa fase de renovação e crescimento. Você já imaginou como seria ver Neymar vestindo a camisa do Vasco da Gama? Pois é, o craque surpreendeu a todos ao desistir da aposentadoria e se oferecer para jogar pelo nosso clube. Mas a grande pergunta que fica é: até onde o talento de Neymar poderia levar o Vasco nesta nova fase? Fique ligado, porque vamos explorar o impacto que essa possível contratação teria no time e na torcida. Fala, Vascaíno! Antes de continuarmos, aproveite para se inscrever no canal e deixar um comentário neste vídeo para participar do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Também deixe o seu like para fortalecer o canal e receber todas as novidades do Gigante da Colina. Agora, vamos seguir com as notícias. Em um movimento inesperado que agitou o mundo do futebol, Neymar Júnior, um dos jogadores mais icônicos da sua geração, decidiu abandonar seus planos de aposentadoria e se ofereceu para jogar pelo Vasco da Gama, um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A notícia, que rapidamente se espalhou como fogo em palha seca, gerou uma onda de especulações e expectativas tanto entre os torcedores cruz-maltinos quanto entre os amantes do esporte em geral. Depois de uma carreira marcada por conquistas, polêmicas e lesões, a ideia de ver Neymar vestindo a camisa de um time que tem uma história rica no futebol brasileiro traz um novo fôlego à sua trajetória, além de reacender a paixão por um clube que busca retomar sua posição de destaque no cenário nacional. O cenário atual do Vasco, que enfrenta desafios financeiros e de desempenho, poderia se transformar radicalmente com a presença de Neymar em campo. Sua habilidade inigualável e seu carisma poderiam não apenas revitalizar o elenco, mas também atrair novos patrocinadores e aumentar a presença de torcedores nos estádios. Imagine o Maracanã lotado, com a torcida vibrando a cada drible e a cada gol do astro, que, por sua vez, se mostraria determinado a devolver ao clube a glória que ele merece. A possibilidade de ver Neymar, um dos maiores talentos do futebol mundial, jogando ao lado de promessas do clube e de veteranos, poderia criar uma sinergia poderosa, transformando o time em uma força a ser reconhecida novamente no Campeonato Brasileiro. Além do impacto imediato no desempenho do time, a decisão de Neymar também carrega um simbolismo profundo. Sua ligação com as raízes do futebol brasileiro é inegável, e ao escolher o Vasco, ele não apenas demonstra carinho pela história do clube, mas também um desejo de contribuir para a revitalização do futebol nacional. Em um momento em que muitos jogadores buscam o sucesso em ligas internacionais, Neymar opta por retornar ao Brasil e se conectar com suas origens, mostrando que o amor pelo jogo e pela pátria ainda resistem acima de quaisquer cifras. Essa escolha pode inspirar uma nova geração de jogadores a valorizar suas raízes e a lutar por seus clubes locais, resgatando a essência do futebol brasileiro. Por fim, a expectativa em torno dessa decisão é palpável, e todos os olhares estarão voltados para os próximos passos de Neymar e do Vasco. Como será a sua adaptação ao novo ambiente? Ele conseguirá liderar a equipe em busca de títulos e, ao mesmo tempo, resgatar a confiança dos torcedores? O que se espera é que essa história, que começou com a ideia de aposentadoria, se transforme em uma nova era de conquistas e emoções para o clube e seus aficionados. A narrativa de Neymar no Vasco pode se tornar um capítulo inesquecível na história do futebol, mostrando que, às vezes, a verdadeira paixão pelo esporte pode superar os desafios e trazer de volta a esperança a um clube que sempre foi grande. A presença dele no clube não seria apenas uma adição ao elenco, mas uma verdadeira revolução no ambiente esportivo e administrativo da equipe. Sua experiência acumulada ao longo de anos em grandes competições permitiria uma abordagem mais estratégica não apenas dentro de campo, mas também nas relações extracampo. Ele traz consigo uma visão aguçada do jogo e uma capacidade inata de motivar os colegas, transformando a dinâmica do grupo e gerando um espírito competitivo que poderia elevar o desempenho de todos os jogadores.
A sua liderança poderia ser o impulso necessário para que talentos emergentes se desenvolvessem plenamente, criando uma cultura de excelência que reverberaria de forma positiva em todo o clube. Além disso, sua habilidade em se comunicar e interagir com a torcida também desempenharia um papel crucial. Ele não é apenas um atleta, mas um ícone que cativa os fãs com sua autenticidade e paixão pelo jogo. A conexão que ele estabelece com a torcida poderia revitalizar o apoio ao clube, atraindo não apenas novos torcedores, mas também patrocinadores interessados em associar suas marcas a uma figura tão carismática. Um clube que está em sintonia com sua base de fãs tende a prosperar, gerando receitas adicionais que podem ser reinvestidas em infraestrutura, contratações e na formação de jovens talentos. Essa relação simbiótica entre o jogador e a torcida poderia ser a chave para um ciclo de sucesso duradouro. Ademais, sua expertise em lidar com pressões e desafios poderia trazer uma nova mentalidade para o clube. No contexto das competições, onde a tensão e a expectativa são palpáveis, ele poderia ser o farol que guia a equipe em momentos cruciais. Sua resiliência e capacidade de manter a calma sob pressão inspirariam não apenas os jogadores, mas toda a comissão técnica, criando um ambiente onde a superação se torna uma norma. Essa transformação mental seria fundamental em jogos decisivos, onde a capacidade de lidar com a adversidade pode fazer toda a diferença entre a vitória e a derrota. Com ele, o clube não apenas ganharia um atleta, mas um verdadeiro mentor para as futuras gerações. Por fim, o impacto dele poderia se estender para além das quatro linhas, influenciando diretamente a filosofia do clube em termos de responsabilidade social e engajamento comunitário. Sua imagem pública e seu compromisso com causas sociais poderiam ser utilizados para aproximar o clube da comunidade, criando iniciativas que promovem inclusão e apoio a jovens em situação de vulnerabilidade. O futebol é uma ferramenta poderosa de transformação social, e a presença dele poderia amplificar esses esforços, consolidando o clube como um agente de mudança. Assim, ele se tornaria não apenas um símbolo de sucesso no esporte, mas também um exemplo de cidadania e comprometimento, reforçando o legado que deixaria nas futuras gerações de atletas e torcedores. A opinião dos torcedores do clube é um reflexo profundo da paixão que eles nutrem por sua equipe, uma relação que vai muito além do simples ato de torcer durante os jogos. Para muitos, o clube representa um pedaço de suas vidas, uma identidade que se entrelaça à história pessoal e familiar. Em conversas nas arquibancadas, nas redes sociais ou nos encontros informais entre amigos, os torcedores expressam suas emoções de forma intensa, seja de alegria após uma vitória ou de frustração diante de uma derrota. Essa conexão emocional é o que torna a vivência do futebol tão singular, já que cada momento vivido no estádio, cada gol marcado e cada erro cometido ressoam na alma dos torcedores, moldando suas expectativas e esperanças em relação ao futuro do time. Muitos torcedores se dedicam a acompanhar não apenas os jogos, mas também a trajetória do clube como um todo. Eles se tornam verdadeiros estudiosos do time, analisando estatísticas, táticas e desempenhos individuais dos jogadores. Essa dedicação muitas vezes se reflete em opiniões bem fundamentadas, que surgem em debates acalorados entre os torcedores. Alguns defendem mudanças na comissão técnica, enquanto outros acreditam que é preciso dar mais tempo e espaço para que os jogadores se adaptem ao estilo de jogo proposto. Essa pluralidade de opiniões demonstra que, no fundo, todos compartilham o mesmo desejo: ver o clube prosperar e conquistar títulos, mas cada um tem sua própria visão sobre como isso pode ser alcançado. Além disso, a influência da cultura local e das tradições também afeta a maneira como os torcedores se posicionam em relação ao clube. Em muitas cidades, o time é um símbolo de resistência e de identidade, representando a luta e a perseverança de um povo. Os torcedores mais fervorosos frequentemente trazem à tona essas questões em suas discussões, integrando temas sociais e políticos ao contexto esportivo. Para eles, apoiar o clube é uma forma de reivindicar o espaço que a equipe ocupa na sociedade, tornando-se, assim, uma extensão de suas próprias vivências e desafios. Essa conexão entre o futebol e a vida cotidiana é o que torna as opiniões dos torcedores tão ricas e diversas, refletindo uma gama de experiências que vai além do campo. Por fim, as redes sociais transformaram a forma como os torcedores se comunicam e compartilham suas opiniões. Hoje, é comum ver torcedores se organizando em grupos, criando hashtags e promovendo campanhas para apoiar o clube em momentos de crise.
Essa nova dinâmica permite que vozes que antes eram silenciadas ganhem espaço e que diferentes perspectivas sejam ouvidas. No entanto, essa democratização da opinião também traz desafios, como a propagação de críticas destrutivas e a polarização entre torcedores. Mesmo assim, o consenso entre eles permanece, o amor pelo clube é inabalável e, independentemente de divergências, todos esperam que a equipe trilhe um caminho de sucesso, unindo a nação de torcedores em torno de um único sonho. Aqui no Vascão é Seleção você acompanha as principais notícias do Vasco todos os dias. Se ainda não fez isso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative as notificações. E não se esqueça, quem estiver inscrito e comentar neste vídeo estará participando do sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Boa sorte, obrigado pela companhia e até o próximo vídeo.